Um dia, alguém vai abrir nossos armários, nossas gavetas e todas aquelas caixas que passamos anos guardando. Essa pessoa vai decidir o que fica, o que será vendido, o que será doado e o que irá para o lixo. Talvez ela nem saiba por que aquilo era tão importante para nós. E terá que fazer tudo isso justamente enquanto enfrenta a nossa ausência. Então eu comecei a me perguntar, será que eu estou guardando lembranças ou deixando mais trabalho para quem vai ficar? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, porque aqui a gente fala de vida prática. E eu quero começar contando a história de uma mulher que levou essa pergunta muito a sério. Margareta Magnusson, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dela, porque é uma escritora, uma artista sueca. Ela escreveu um livro que, aqui no Brasil, recebeu o nome de O que Deixamos para Trás? A arte sueca do minimalismo e do desapego. Antes de escrever esse livro, Margareta precisou cuidar das coisas deixadas pelos pais, pelos sogros e mais tarde pelo marido também, com quem ela viveu aí mais ou menos uns 48 anos. Em cada casa, ela encontrou roupas, móveis, fotografias, documentos, ferramentas e objetos que alguém precisaria avaliar. E o que era importante? O que poderia ser vendido? Quem ficaria com cada coisa? E por que aquilo havia sido guardado? Depois da morte do marido, ela também precisou deixar a casa aonde eles moravam e se mudou para um apartamento menor. Foi então que ela tomou uma decisão, para mim, extremamente sábia. Ela não deixaria para os 5 filhos uma casa inteira de escolhas que ainda poderia fazer. Na Suécia, essa prática tem um nome e significa literalmente limpeza da morte. O nome é forte, mas a proposta é muito mais leve do que parece. Trata-se de colocar a vida em ordem enquanto a gente ainda está aqui, enquanto a gente ainda pode escolher. Margareta começou a olhar para os próprios pertences e decidir o que ainda fazia parte da vida dela, o que poderia ser entregue aos filhos e o que já havia cumprido sua função. Quando conheci essa história, eu imediatamente me lembrei de uma experiência da minha própria família. Quando a minha irmã mais velha faleceu, os filhos já estavam enfrentando a perda da mãe. E além disso, ainda precisavam decidir o destino de tudo o que ela deixou. O que ficaria com cada um? O que poderia ser vendido? O que seria doado? E o que ninguém conseguiria aproveitar mais? Não era apenas retirar as coisas de uma casa. Cada objeto trazia uma escolha e muitas vezes um sentimento junto. Vender ou doar pode dar a impressão de que a família está desrespeitando quem foi, quem morreu. Mas também não é possível guardar uma casa inteira. E tudo isso acontece quando as pessoas já estão resolvendo documentos, contas, o velório e tantas outras questões que envolvem a morte. E foi aí que eu percebi uma coisa. Além da ausência, quem fica pode receber uma casa cheia de escolhas difíceis. Existe uma verdade que pode ser difícil da gente aceitar. Nossos filhos podem não querer as coisas que nós tanto valorizamos durante a vida. Uma louça pode representar uma vida inteira de almoços em família para gente. Mas para o filho pode ser apenas uma bugiganga, uma tralha. Um móvel pode ter custado caro e acompanhado a família por décadas, mas talvez
nenhum dos filhos tem espaço ou necessidade para aquilo. E isso não significa falta de amor. O valor afetivo de uma coisa nem sempre passa de uma pessoa para outra. Muitas vezes decidimos sozinhos que uma filha ficará com a louça, que um filho receberá determinado móvel ou que os netos dividirão uma coleção. Mas será que alguma vez perguntamos se eles realmente querem aquilo? Talvez seja melhor ter essa conversa enquanto ainda estamos aqui. Você pode simplesmente perguntar: você gostaria de ficar com isso? Se a pessoa disser que sim, talvez seja possível entregar agora. Assim, você ainda terá a oportunidade de ver aquele objeto sendo usado, algo que estava guardado há anos. E se ele disser que não quer? Isso não precisa ser interpretado como ingratidão. Uma pessoa pode amar você e não querer os seus móveis, as suas roupas, os seus pertences. Nós podemos passar anos ocupando espaço e cuidando de coisas destinadas a pessoas que não querem, não precisam ou não têm nem onde colocar. Também existem aquelas coisas que guardamos apenas porque custaram caro para nós. Mas manter um objeto dentro do armário não traz o nosso dinheiro de volta. Às vezes, além de não recuperar o que gastamos, continuamos pagando com espaço, limpeza, manutenção e preocupação. Você não precisa manter uma compra ruim durante o resto da sua vida apenas porque você comprou e pagou caro. Pode reconhecer que aquilo não foi uma boa escolha e dá outro destino. Talvez outra pessoa use e faça bom proveito daquilo. Talvez aquilo possa ser vendido, doado. Continuar guardando não corrige a compra. Apenas adia uma escolha que precisará ser feita em algum momento, pela gente ou não. Mas eu sei que existe uma parte muito delicada nisso tudo, e eu entendo isso. É quando a coisa guardada representa alguém. Quando um objeto representa alguém importante, não estamos segurando apenas uma coisa. Estamos tentando preservar uma lembrança. Por isso, não adianta alguém chegar e dizer: joga isso fora, porque você não usa mesmo. Cada pessoa precisa do seu próprio tempo. Mas aos poucos podemos começar a separar a lembrança do objeto. Eu posso amar alguém sem guardar tudo que pertenceu àquela pessoa. Eu posso escolher algumas coisas dessa pessoa, uma fotografia, um objeto em especial, sem conservar cada peça que ela teve durante a vida. Quando tudo é guardado, fica até difícil perceber o que realmente tem importância. Escolher não significa apagar uma história. Pode ser uma forma de cuidar melhor da parte dessa história que merece continuar. Nós também guardamos coisas de fase da nossa própria vida que já acabou, que já terminou. Materiais de um trabalho que não fazemos mais. Roupas de uma época diferente. Objetos dos filhos que já saíram de casa há muito tempo. Projetos abandonados. Caixas de mudanças que nunca foram abertos. Sem perceber, nossa casa pode virar um arquivo de todas as pessoas que nós já fomos. Todas essas versões fazem parte da nossa história, mas a casa onde vivemos hoje também precisa ter espaço para a pessoa que nós somos hoje. A vida atual não deveria disputar cada armário com tudo que já passou. Então, por onde começar sem transformar isso em uma grande obrigação? Ninguém precisa resolver uma casa inteira em uma única semana.
Nós podemos começar pelo que exige menos envolvimento emocional, principalmente quando a gente já tem uma certa idade. Podemos começar pelas roupas que nós não usamos mais, pelos produtos vencidos, pelos objetos quebrados que nunca foram consertados, pelos papéis sem utilidades, coisas repetidas, fotografias, e as lembranças mais delicadas podem ficar para outro momento. Também podemos organizar os documentos e mostrar para alguém da nossa confiança onde estão as informações importantes, caso alguém precise. Podemos colocar nomes e datas em fotografias. Podemos perguntar aos filhos o que eles realmente gostariam de receber. E não se trata de deixar a casa vazia. Muito pelo contrário. Trata-se de diminuir o número de coisas que outra pessoa precisará resolver sem saber o que nós queríamos. E organizar nossas coisas não facilita apenas a nossa vida, mas principalmente a de quem vai ficar. Isso também melhora a nossa vida agora. Uma casa com menos excesso dá muito menos trabalho. Encontramos aquilo de que precisamos. Sabemos onde estão documentos e coisas importantes. E paramos de comprar coisas repetidas porque conseguimos enxergar aquilo que já temos. Portanto, esse processo não é uma despedida da vida. É assumir a responsabilidade pela nossa história, enquanto ainda podemos decidir o que merece continuar e o que já cumpriu sua função. É escolher o que representa a nossa vida sem entregar tudo nas mãos de alguém que talvez esteja de luto e sem saber o que gostaríamos que fosse feito. E foi exatamente isso que aconteceu no final da história que abriu esse vídeo. Margareta escreveu o seu primeiro livro quando já estava na faixa dos 80 anos. Ela morreu em março de 2026, aos 92 anos. Depois da morte dela, sua filha contou que a mãe havia praticado exatamente aquilo que ela ensinava. Ela deixou muito pouco para os filhos resolverem. Eu achei esse final muito significativo, por isso que eu quis trazer aqui no canal. Margareta não apenas escreveu sobre uma ideia, ela teve o cuidado de praticá-lo. Enquanto ainda podia escolher, ela escolheu. Enquanto ainda podia contar as histórias, ela contou. E enquanto ainda podia decidir o destino das próprias coisas, ela decidiu. Ela não conseguiu retirar dos filhos a tristeza da perda, mas conseguiu evitar que, junto com a ausência dela, eles recebessem também o peso de uma vida inteira de decisões. Depois de conhecer essa história e lembrar do que aconteceu quando minha irmã faleceu, eu comecei a me perguntar: se amanhã alguém precisasse cuidar de tudo que existe aqui na minha casa, o que eu gostaria de já ter resolvido por essa pessoa? Talvez eu não consiga fazer tudo agora, mas eu posso hoje começar por uma gaveta, por uma caixa, por um documento ou por uma conversa com os meus filhos. Porque organizar aquilo que deixamos não é viver pensando na morte. É usar o tempo que temos para cuidar da vida e das pessoas que a gente ama. E agora, eu quero saber de você. O que existe hoje na sua casa que você não gostaria de deixar para que outra pessoa resolvesse? E eu espero que vocês reflitam muito sobre isso. Eu quis trazer esse conteúdo porque eu achei de extrema importância. E eu vou procurar o link desse livro e vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês irem lá e, se puderem, ler
e comentarem, eu vou gostar muito de saber. Um beijo no coração de cada um e até o próximo vídeo.